Olá, vamos mergulhar fundo na aplicação prática da NR10, a norma que é a espinha dorsal da segurança em eletricidade aqui no Brasil. Pois é, a gente já sabe que o objetivo da NR10 é proteger, mas a grande questão é como essa norma sai do papel e realmente cria um ambiente de trabalho mais seguro no dia a dia. É isso que a gente vai desvendar agora. Bom, o ponto de partida é entender que a NR10 enxerga a segurança como um sistema. A ideia aqui não é só focar no risco elétrico, mas em todos os outros perigos que podem estar ali, no mesmo ambiente. E é aqui que o negócio fica mais complexo e interessante. Segurança vai muito, mas muito além de só evitar o choque. Cada tarefa precisa de uma análise de risco completa. Tem que pensar em tudo. Trabalho em altura, umidade, animais, espaços confinados, tudo entra na conta. Para organizar esses perigos, a norma começa delimitando o espaço de trabalho. Primeiro, a gente tem a zona de risco. Pensa nela como o epicentro do perigo, a área imediata ao redor de um ponto com energia. Ali, o perigo é máximo e o acesso é para pouquíssimos. E em volta dessa zona de risco, nós temos a zona controlada. Ela funciona como uma área de segurança, uma espécie de buffer, sabe? O acesso ali também é restrito, só para profissionais que têm autorização para estar naquele local. Esse diagrama aqui ilustra isso perfeitamente. A partir do ponto energizado, o PE, são criadas camadas de segurança. O raio menor define a zona de risco e o maior a zona controlada. E um detalhe crucial, quanto maior a tensão elétrica, maiores ficam essas distâncias. Faz todo sentido, né? Certo, com o espaço todo mapeado e definido, vamos ver agora qual é a hierarquia que a NR10 manda seguir para as medidas de proteção. O que esse fluxograma deixa bem claro é a prioridade número 1, a regra de ouro. A primeira e mais importante medida de proteção coletiva é sempre desenergizar, ou seja, desligar a energia. Se isso não for possível, a única alternativa primária é usar tensão de segurança. Tá, e se não der mesmo para desligar a energia? Bom, aí a norma tem um plano B, claro. Ela prevê um segundo nível de proteção coletiva, e isso inclui o uso de barreiras físicas, isolamento das partes livres, uma sinalização bem clara e sistemas de bloqueio para ninguém ir lá e religar por acidente. E aqui está um ponto fundamental que muita gente confunde. A proteção individual, os famosos EPIs, como luvas e capacetes, são o último recurso. Eles só entram em cena quando as medidas coletivas não dão conta do recado sozinhas. A prioridade é sempre tornar o ambiente seguro, e não só proteger o indivíduo. Beleza, o sistema de proteção está todo montado. Mas fica a pergunta, quem é que a norma considera apto a de fato ir lá e executar o trabalho com eletricidade? A NR10 é super específica sobre isso. Não basta ter boa vontade, é preciso ter qualificação, habilitação, capacitação e, acima de tudo, autorização. Vamos entender o que significa cada um desses termos. A base de tudo é o trabalhador qualificado. Essa é a pessoa que tem a formação oficial, que estudou para isso, ou seja, concluiu um curso na área elétrica que é reconhecido pelo sistema de ensino. É o conhecimento que vem da sala de aula. Subindo um degrau, a gente encontra o trabalhador habilitado. Ele não só é qualificado, como também tem um registro ativo no seu conselho de classe, como o CREA, por exemplo. Isso basicamente valida legalmente a competência técnica dele. E existe também a figura do trabalhador capacitado. Essa pessoa pode até não ter o diploma oficial, mas recebeu um treinamento específico dentro da empresa, na prática, sempre com a supervisão e a responsabilidade de um profissional habilitado e autorizado. E, finalmente, a gente chega na peça-chave, o trabalhador autorizado. Esse é o conceito mais importante. Não importa se o profissional é qualificado, habilitado ou capacitado. Ele só pode trabalhar se tiver uma autorização formal da empresa, por escrito. É o passaporte oficial para poder atuar. Essa tabela ajuda a colocar tudo em ordem. Olha só, a qualificação vem do estudo, a habilitação do conselho profissional, a capacitação é o treinamento supervisionado. E a autorização é a licença que o empregador dá. Cada etapa se apoia na anterior. Mas atenção, essa autorização não é um cheque em branco, não vale para sempre. Para mantê-la, a norma exige que o conhecimento do trabalhador esteja sempre em dia. É exatamente por isso que a NR10 bate tanto na tecla do treinamento contínuo. Além dos cursos básicos e complementares, a norma obriga a ter uma reciclagem de tempos em tempos. O objetivo é bem claro: garantir que as habilidades e os conhecimentos de segurança nunca fiquem para trás.
Bom, agora vamos juntar todas essas peças para a gente conseguir enxergar o quadro completo que a NR10 nos mostra. Se tem uma ideia que resume tudo o que a gente viu, é esta. Segurança em eletricidade não é uma ação isolada, mas sim um sistema integrado e dinâmico. É um sistema que depende das medidas de controle funcionando, dos trabalhadores certos executando e do treinamento contínuo mantendo todo mundo afiado. E isso tudo nos leva a uma reflexão final. Olhando para a realidade do trabalho, para o dia a dia, será que todos os procedimentos adotados refletem de verdade cada uma das etapas desse sistema? É algo para se pensar, porque a segurança é uma corrente, e ela é tão forte quanto seu elo mais fraco.